Se você é do tipo que não pretende utilizar de punição para educar seus filhos, você pode ficar muito interessado em conhecer a extinção operante. Vem comigo. Esse vídeo faz parte de uma série sobre os princípios básicos da análise do comportamento, e em breve nós teremos vídeos específicos para falar sobre punição. Portanto, a discussão sobre se a punição é um método bom ou ruim para a educação vai ficar exclusivo para esses vídeos sobre punição. Se você quiser acompanhar eles, se inscreve aqui no canal que assim que eles forem postados você vai receber notificação. Já vimos nesse vídeo aqui ao lado que o reforço ele aumenta a frequência ou a probabilidade de um comportamento acontecer. Ou seja, se um comportamento ele é recorrente, significa que tem alguma coisa que está reforçando ele. Mas e se esse algo, por algum motivo, parar de acompanhar esse comportamento? Basicamente, o que vai acontecer é que esse comportamento ele vai voltar ao seu nível operante. Ou seja, ele vai voltar a estar como ele era antes dessa contingência reforçadora surgir, voltando assim à estaca zero. Por exemplo, imagina quando você era criança e ia pedir dinheiro para seus pais para poder comprar picolé. Toda vez que você pedia dinheiro e eles te davam, eles estavam reforçando seu comportamento de pedir dinheiro. E se a partir de um dia eles pararem de te dar dinheiro, né, eles começarem a te negar, ou seja, eles retirarem o reforço, você então irá parar de ter o comportamento de pedir dinheiro. Seu comportamento ele será extinto. Mas convenhamos que na prática isso não é tão simples assim, né? Não é só uma questão de você negar uma vez que o comportamento vai desaparecer. E é por isso que nós temos que nos atentar à resistência à extinção e aos efeitos da extinção. Vamos começar falando então pela resistência à extinção. A resistência à extinção é o quanto que demora para um comportamento desaparecer depois que o reforço ele é suspenso. Por exemplo, imagine você ligando para um amigo que sempre atende às suas ligações, né? Nesse caso, a consequência desse seu amigo atender é um reforçador para que você esteja sempre ligando para ele. Mas e se ele trocar de telefone sem te informar? Quantas vezes que você vai continuar ligando para ele, mesmo sem que ele atenda, né? Mesmo sem que ele reforce o seu comportamento de ligar para ele? Então, a resistência à extinção é o que vai definir se uma pessoa é mais ou menos perseverante. E para a gente entender isso, a gente tem que olhar para o histórico de reforçamento da pessoa. Dependendo de como que essa pessoa foi reforçada, esse comportamento ele pode demorar mais ou menos, ele pode ser mais ou menos resistente ao processo de extinção. Então, são 3 fatores que vão influenciar a resistência à extinção, né? Sendo que o primeiro é o número de reforços anteriores que esse comportamento teve, né? Ou seja, quanto mais um comportamento foi reforçado, mais resistência ele vai ter contra a extinção. Nós podemos pensar em um exemplo que é um dos maiores terrores para a maioria dos pais, né? Que é quando os filhos resolvem fazer birra em público para conseguir alguma coisa. Quanto mais vezes esse comportamento de birra receber reforço, mais vai demorar para que ele seja extinto. Logo, então, os pais teriam que aguentar essa birra dos filhos por muito mais tempo a fim de colocar esse comportamento em extinção, né? Ou seja, ele tem que aguentar essa birra sem dar reforço para ele por muito mais tempo. Agora, se essa criança só foi reforçada 1 ou 2 vezes ao fazer birra, né, e os pais já começarem a fazer o processo de extinção, então vai ser muito mais fácil que esse comportamento seja extinto. Outro fator é o custo da resposta. Quanto mais difícil for para você emitir o comportamento, mais fácil será desse comportamento ser colocado em extinção. Nós podemos facilmente pensar em uma pessoa que está fazendo dieta, né, e que não quer comer chocolate. Na verdade, o que essa pessoa está dizendo é que ela quer colocar esse comportamento de comer chocolate em extinção. Por isso, nós podemos pensar em cima do custo dessa resposta, né? Quanto mais difícil for para ela emitir esse comportamento de comer chocolate, mais fácil vai ser de extinguir esse mesmo comportamento. Logo, se ela não quer comer chocolate, mas em casa tem uma caixa cheia de bombons, vai ser mais difícil dela colocar esse comportamento em extinção do que se ela tiver que andar 2 quadras para poder comprar o chocolate para poder comer. O terceiro fator que vai influenciar são os esquemas de reforçamento. Só que eu não vou falar muito sobre eles aqui, pois existem vários tipos de esquemas de reforçamento.
e eles merecem um vídeo específico só sobre eles. Mas a grande questão dos esquemas de reforçamento é que o comportamento ele pode ser reforçado ora sim, ora não. E isso torna o comportamento muito mais difícil de ser extinto. Bem, então nós já vimos que para que um comportamento não seja mais emitido, basta que a gente não reforce mais esse comportamento. Mas que depois que a gente para de reforçar esse comportamento, ainda assim demora um pouco até que esse comportamento realmente desapareça. E esse tempo vai demorar de acordo com a resistência à extinção desse comportamento. Agora nós vamos entender realmente quais são os efeitos da extinção, né? Porque esses efeitos eles são os principais responsáveis para que as pessoas parem um processo de extinção pela metade. A extinção ela vai gerar de imediato três efeitos. E o exemplo mais simples para a gente visualizar isso é justamente o exemplo da criança que faz birra para conseguir algo dos pais. Quando os pais iniciam o processo de extinção, né, ou seja, quando eles começam a negar os pedidos da criança, a primeira coisa que você vai notar nessa criança é o aumento na frequência da resposta. Então, o primeiro efeito é justamente a criança começar a pedir mais vezes o que ela quer, né? Começa a aumentar a quantidade de respostas que ela emite. E então começa o segundo efeito da extinção, que é o aumento na variabilidade da topografia. Ou seja, a criança agora ela vai usar de toda a criatividade que ela tem para conseguir o que ela quer. Né? Se antes ela só pedia, agora ela vai pedir em um tom de voz mais alto, agora ela vai, não sei, bater os pés no chão pedindo o que ela quer, vai se jogar no chão, enfim, vai usar de toda a criatividade que ela tem. E isso é compreensível porque, na verdade, ninguém gosta de perder alguma coisa que é boa. Né? E esse é justamente o terceiro efeito da extinção, que é a eliciação de respostas emocionais, como raiva, como ansiedade, frustração e por aí vai, etc. Né? Depois de conhecer esses três efeitos da extinção, você pode estar se perguntando se realmente é útil isso. Né? E a questão é que esses efeitos eles acontecem apenas no início do processo. Né? São mecanismos que a gente tem para conseguir continuar no reforço. Mas uma vez que o processo continua, esses efeitos passam e então o comportamento ele volta ao nível operante dele. A grande questão é que dificilmente a gente pensa em corrigir um comportamento assim que ele começa a ser emitido. Por exemplo, os pais só pensam em corrigir um comportamento de uma criança a partir do momento que ela já está fazendo as birras muito constrangedoras em público. Ou seja, depois que esse comportamento já está muito bem estabelecido, né, que ele já foi muito reforçado, tornando assim um comportamento difícil de ser extinto. E isso não se aplica somente a pais tentando ensinar crianças. Né? Isso se aplica, na verdade, a tudo que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Basta você pensar aí quantas vezes que você já sentiu raiva ou frustração por deixar de ter algum reforçador. Por exemplo, um problema que muitos já devem ter passado em algum momento é quando você tem que estudar para alguma prova ou fazer algum trabalho muito importante, mas você acaba por procrastinar a maior parte do tempo, né? Até que chega um dado momento em que não dá mais para você procrastinar. E a pergunta é, né? Nesse momento, o quão diferente que a gente fica de uma criança dando birra? Mas agora eu quero saber de você. Teve algum momento em que você perdeu algum reforçador e reagiu de forma ruim? Deixa aqui nos comentários. E além disso, se inscreve aqui no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos dessa série. É claro, curta esse vídeo, se possível compartilhe e até a próxima.